Pai do Senhor, meus irmãos, é com o coração agradecido que louvamos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede. Estamos aqui para meditar na Sua palavra, para ouvir a Sua voz, falando aos nossos corações. E a palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesse dia se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 23 em diante, que diz o seguinte: Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Amém? Essa passagem fala fortemente ao meu coração, que na minha Bíblia tem por título Aqueles a quem Deus chama. E aqui o apóstolo Paulo, servo do Senhor, vai falar que nós pregamos a Cristo crucificado. E eu gostaria que você imaginasse comigo um Cristo todo ferido, crucificado, com semblante de dor. Quem olhava para Jesus naquela situação zombava, porque pela ótica humana eles pensavam que Jesus tinha fracassado. Tanto é que estavam dizendo o seguinte: salvou os outros e a si mesmo não conseguiu, não pôde salvar-se. Também estavam dizendo: desce da cruz. Se descer, a gente vai crer no Senhor. Pela mente humana, eles olhando Jesus naquela situação, naquele sofrimento, com semblante de dor, eles pensavam que Jesus tinha fracassado. Aquilo ali era uma loucura para os gregos, tão sábios, tão inteligentes, estudiosos. Para os judeus aquilo ali era um escândalo. Mas deixa eu te convidar a imaginar o seguinte: imagine agora alguém que levou sobre si todas as enfermidades, todas as dores, as transgressões e as iniquidades da humanidade inteira. Ainda mais, o único que poderia fazer isso era Ele. O único que podia levar sobre si tudo aquilo era Ele. Na ótica de Deus, Jesus Cristo era o mais forte. Enquanto os homens estavam olhando e achando que aquilo era uma fraqueza, que Jesus havia fracassado, para a ótica de Deus não. Ali estava o mais forte, aquele que ia vencer a morte, aquele que ia cumprir o plano de Deus de reconciliação do homem com Ele mesmo. Ali era o poder de Deus sendo revelado. E quando a gente recebe a Jesus, a gente recebe também a cura da nossa cegueira espiritual. E nós passamos a olhar para situações como essa com um olhar espiritual. Porque veja, passando agora para a nossa situação. Quantos não dão nada? Quantos dizem: oxe, esse daí
foi chamado por Deus, ainda diz que foi chamado por Deus. Mas eles não entendem que Deus não olha como o homem vê. O homem olha a aparência, mas Deus olha o coração. E muitos vão julgar a gente, vão zombar a gente como fizeram com Jesus. Jesus disse que se chamaram ele de Beelzebu, iriam nos chamar de nomes piores ainda. E na nossa caminhada cristã a gente sabe que tem momentos difíceis. Jesus não mentiu para nós, ele disse que no mundo nós teríamos aflição, mas que precisaríamos ter bom ânimo. Que ele venceu o mundo. Jesus venceu o mundo, venceu a morte. Então, quando surgirem esses momentos em que julgarem nossas fraquezas, a gente precisa lembrar que o Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar nas suas fraquezas. Então, da mesma forma que Jesus, nós também vamos vencer. Jesus foi na cruz, passou por todo aquele sofrimento, mas nos deu o exemplo de que não desistiu. A Bíblia diz, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Ele não desistiu. Vamos ler aqui em Hebreus, para terminarmos. Hebreus capítulo 12, versículo 2, que diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Então, vamos olhar para Jesus, seguir o seu exemplo. Lembrar da forma como Deus olha para nós. Ele olha para mim, para você como um vencedor. Amém? Assim eu deixo essa palavra para a nossa reflexão nesse dia.